Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse pequeno vídeo cujo objetivo é mostrar algumas potencialidades do aplicativo SimCovid, que está na versão 2.0. A principal finalidade desse aplicativo é permitir a realização de simulações da evolução dinâmica da Covid-19 para determinadas cidades ou regiões de interesse dos usuários. O aplicativo foi desenvolvido pelos professores Carlos Rocha, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e Sebastião Gomes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse setor esquerdo da interface, o usuário pode digitar diretamente os parâmetros do modelo dinâmico da cidade do seu interesse. Porém, para usuários não especialistas em modelos epidemiológicos, fica realmente muito difícil ter acesso a esses parâmetros. E para contornar esse problema, nós implementamos nesse aplicativo um modo de simulação que já traz cidades cadastradas previamente. O usuário tem acesso a esse modo de simulação clicando aqui no mapa do Brasil que aparece na parte superior aqui da interface. Após a confirmação, aparece um banco de cidades que já estão aí previamente cadastradas. Por exemplo, se o usuário deseja fazer uma simulação para a cidade de Rio Grande, ele seleciona a cidade, confirma e aparece inicialmente um texto explicativo sobre a situação atual da cidade de Rio Grande, com alguns resultados gráficos. Esses resultados gráficos foram obtidos na data em que foram feitas as atualizações do aplicativo, ou seja, a identificação paramétrica que foi realizada a partir da confrontação entre simulação e dados reais para a cidade de interesse. Esse primeiro gráfico mostra uma confrontação entre simulação e dados reais para o número acumulado de casos. Os dados reais são os pontos em vermelho e a curva de simulação é esta curva em azul. E nós podemos perceber que o modelo reproduz muito bem os dados reais. Aqui na abscissa o tempo foi de 0 a 150. O tempo zero corresponde à data de 23 de março de 2020, para esse caso de Rio Grande, que foi o dia no qual houve a primeira notificação de caso na cidade. E o tempo 150 corresponde ao dia 20 de agosto de 2020, que foi a data na qual se fez a atualização dos dados aqui para a cidade de Rio Grande. Um outro gráfico também mostrado aqui nesse texto inicial diz respeito ao percentual de circulação que está efetivamente sendo praticado na cidade, ou seja, o percentual da população que está circulando livremente. Nós podemos perceber que em Rio Grande, na data de 20 de agosto de 2020, que corresponde a este último ponto aqui do gráfico, o percentual de circulação previsto para a cidade está em torno de 66,8%. Vamos arredondar para 66%. Isso significa que o isolamento social praticado na cidade está em torno de 34%. Um outro gráfico contém o índice de reprodução basal efetivamente praticado na cidade.
Esse é o parâmetro mais importante de qualquer modelo epidemiológico. Basicamente, esse parâmetro ele significa o seguinte: se ele estiver superior a 1, a epidemia está crescendo de forma acelerada. E se ele estiver inferior a 1, a epidemia está crescendo, mas de forma desacelerada, ou seja, com aceleração negativa. A curva do número de casos está sendo atenuada. Então, quando nós tentamos controlar a epidemia em uma determinada cidade ou região, normalmente o objetivo é fazer com que esse índice de reprodução basal se torne inferior a 1. Bom, vamos realizar então a simulação para a cidade de Rio Grande. Nós observamos que o usuário não precisa mais se preocupar em digitar os parâmetros para a cidade, né? Esses parâmetros já são carregados automaticamente quando o usuário escolheu a cidade que ele quer simular. Ele tem acesso aqui apenas a modificar o tempo de simulação que ele deseja. Aqui o default é 30 dias, então vamos deixar esse default e vamos fazer essa primeira simulação. Clicamos aqui em atualizar a simulação. Ok, já foi atualizada. E aparecem abas nesta região aqui que dão acesso a resultados gráficos da simulação. Por exemplo, vamos visualizar a evolução no tempo do número de casos, né, previstos para Rio Grande nos próximos 30 dias. Então nós podemos perceber que no tempo zero, que corresponde a 20 de agosto de 2020, a data da última atualização, a cidade de Rio Grande estava com 2.100 casos. E que no tempo 30, ou seja, após 30 dias, a cidade estaria com 3.350 casos. Então essa é a previsão para os próximos 30 dias para a cidade de Rio Grande. Vamos mudar essa data de simulação, ou seja, vamos aumentar para 120 dias de simulação. Então, o que aconteceria com a cidade de Rio Grande daqui a 120 dias, né? Ou ao longo de 120 dias? Evidentemente, caso os parâmetros do dia 20 de agosto se mantenham. Então, vamos atualizar a simulação. Então, essa seria a situação para os próximos 120 dias na cidade de Rio Grande. Ou seja, nós teríamos aproximadamente 9.240 casos após 120 dias, a partir do dia 20 de agosto, né? Muito bem. Essa interface permite também que o usuário simule a aplicação de estratégias de controle para a sua cidade de interesse. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos a possibilidade de diminuir o percentual de circulação dos atuais 66,87%. Vamos supor que nós tenhamos a possibilidade de diminuir esse percentual para 40%. Significa aumentar o isolamento social para 60%. E vamos supor que o início desse novo percentual de controle aconteça daqui a 10 dias. E que o tempo de efetivação dessa mudança seja 5 dias, ou seja, esse é um período necessário para que a população se adapte a essa nova mudança, porque é muito difícil você fazer com que uma população inteira, né, mude instantaneamente de um percentual de circulação, nesse caso aqui de 66,87% para 40% instantaneamente. Isso não é possível. Então, esse intervalo de tempo de efetivação é necessário para que haja essa adaptação. Vamos realizar a simulação, atualizando aqui nesse ícone.
Olha, a curva agora está atenuada, né? Porque no momento em que houve a aplicação do controle para 40%, que foi aproximadamente nesta região da curva, a curva vinha com crescimento retilíneo, né? E a partir da aplicação do controle, passou a ter uma aceleração negativa. Então há um ponto de inflexão aqui nessa curva, a aceleração passou a ser negativa e o crescimento passou a ser atenuado, que é a situação que se deseja, né? Uma situação dessas, né, poderia desafogar, digamos assim, a situação dos hospitais, né, por exemplo, até aguardar a chegada de uma vacina, que seria um controle de fato permanente e mais efetivo. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos a possibilidade de baixar mais ainda esse percentual de circulação, por exemplo, para 20%. A curva seria atenuada mais rapidamente. E um caso extremo, que seria um lockdown absoluto, vamos permitindo apenas 2% da população circule livremente. A atenuação da curva do crescimento do número de casos seria radical, né? Seria em aproximadamente 20 a 25 dias já teríamos a epidemia controlada. Por exemplo, nós podemos observar aqui na curva do número de infectados que essa situação seria, de fato, a epidemia seria controlada muito rapidamente. Então isso aconteceu, por exemplo, na cidade de Hubei, na região de Hubei, na China, né, de forma muito eficiente. Porém, evidentemente, países ou regiões têm diferentes possibilidades de aplicação de um controle desse tipo. E se nós optarmos por um controle, por exemplo, a 40% de percentual de circulação, vamos voltar aos 40%, nós teríamos uma curva do número de infectados decrescente a partir da aplicação do controle, e isso poderia, né, ao longo do tempo, aumentar, digamos assim, a folga, né, nos hospitais, nos sistemas públicos de saúde, até aguardar uma vacina. O fato é que esse aplicativo permite simular diversos cenários diferentes, tá? E pode ajudar, de fato, a tomadas de decisões. Embora é muito importante que nós esclareçamos aqui aos usuários que todo e qualquer modelo dinâmico é uma aproximação da realidade física, né? É uma aproximação que contém erros. Normalmente esses erros são paramétricos, ou seja, erros nos parâmetros, na estimação dos parâmetros do modelo, ou erros do tipo estrutural, né? A estrutura do modelo contém algum erro. Então, é preciso analisar com cautela, né, e utilizar os resultados do aplicativo em conjunto com outras análises, né, que possam embasar melhor a tomada de decisão. Porém, o aplicativo pode ser mais uma ferramenta de auxílio a essa tomada de decisão. Agradecemos a todos que assistiram a esse vídeo. Muito obrigado.